Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nesse dia maravilhoso, ao qual nós estamos declarando e trazendo para você o que? A boa nova. Existe uma mobilização porque existe a boa nova. E só tem a boa nova porque aconteceu a má notícia. Qual foi a má notícia? O que trouxe então essa situação para que houvesse a boa nova? A boa notícia é que nós não estamos mais subjugados pelas trevas, não estamos mais levados a uma condenação eterna, mas a boa nova é uma boa notícia para todos aqueles que têm o quê? Um espírito quebrantado, com todos aqueles que são tornados vencedor em Cristo Jesus, a fim de que possa estabelecer um novo decreto. A boa nova será sempre uma boa notícia para onde há uma má notícia, onde a morte nós vamos declarar então a vida em Cristo Jesus. E eu quero você nesse dia declarando nessa constituição, nesse posicionamento de que existe uma palavra para você e para o seu espírito. A palavra do Senhor vem sobre nossas vidas para que nós possamos ser constituídos e dizer: eu vou mudar a minha forma de reagir, eu vou mudar a minha forma de enxergar e ver a situação, porque eu vou declarar aquilo que os céus estão declarando, aquilo que Cristo, que traz a autoridade sobre nossas vidas, nos permite declarar, nos permite exercer, nos permite andar. Essa é uma palavra de constituição. Então, conforme nós vamos sendo preenchidos pela palavra, nós vamos sendo saturados pela palavra, isso vai abrindo caminhos sobre nossas vidas. E esses caminhos é justamente dizer, existe algo novo, e esse novo é a novidade de vida. Essa novidade de vida, ela deve ser operante, né? É onde a palavra vai declarar de que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Praticante, porque nós vamos então exercer essa situação e vamos andar junto com o Senhor. Vamos declarar de que na palavra do Senhor eu tenho sempre uma novidade de vida, e essa novidade de vida me faz andar em Cristo Jesus, obtendo todas as coisas que ele mesmo declarou. Então, existe, né, a marca de um vencedor, porque nós estamos declarando nessa semana aí, última semana de agosto, essa semana onde nós vemos que há uma mobilização. Uma mobilização sempre será para um fim e estabelecer um propósito. A mobilização está falando sobre envolvimento de pessoas, está falando sobre pessoas envolvidas a fim de estabelecer um propósito. E sobre o que você tem se movido na tua vida, qual tem sido o propósito ao qual você tem se inclinado e onde você tem colocado aliança, onde você tem se movido com pessoas e para qual propósito você tem se movido com pessoas. Nós, como aqueles que carregam em Cristo Jesus, né, essa boa nova, esse ministério da reconciliação, essa boa notícia, nós temos uma palavra. E o tema de hoje nos faz entender essa situação. E justamente o tema de hoje é o posicionamento que reverte o irrevogável com a inabalável convicção do verdadeiro rei. Está aí as guerras, as lutas pelos tronos, pelas hierarquias, pelas situações, mas nós que temos o reino de Deus e que estamos voltados para o reino do Senhor, para estabelecer o reino do Senhor, nós somos aqueles que têm uma convicção inabalável do verdadeiro rei. Nós sabemos que Cristo Jesus, hoje nós o reconhecemos, né? E olha como que a palavra do Senhor traz essa pessoa do Senhor, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia. O nosso Senhor e o nosso Rei, ele não é algo inanimado, algo fantasiado ou um personagem. Não. Ele é aquele que se fez Deus entre os homens e mesmo sendo rei, ele veio subjugar a terra na marca de quem estava revertendo o irrevogável. E qual era o irrevogável em nossas vidas? Nós tínhamos então um distanciamento daquilo que era uma experiência com o Senhor. Nós estávamos, né, travados para que essa realidade dos céus não viesse sobre nossas vidas, porque estávamos tomados então pelas trevas, estávamos condenados, mas no posicionamento que o Senhor trouxe, né, no posicionamento que o Senhor Jesus tomou, ele abriu uma porta para cada um de nós. E como nós estamos seguindo no livro de Esté, vamos então juntos ler a palavra, ler este versículo
que vai nos trazer o entendimento verdadeiro de como nós também temos esse posicionamento que reverte o irrevogável, porque você vai responder com a boa nova, você vai responder com o decreto que vem dos céus, você vai responder com o decreto que vem da boca de Deus. Esté, capítulo 8, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Amã, inimigos dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esté lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel de sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esté o nomeou administrador dos bens de Amã. Tem aqui reversão, tem aqui nomeação, tem aqui aquilo que era algo improvável, mas porque alguém se posicionou e constituído da palavra, favoreceu então o cenário para que a graça, a misericórdia e favor de Deus se estabelecesse naquele momento. Você, acredito eu, já deve também conhecer um pouco da história de Esté, mas o livro de Esté, ele começa ali com Esté sendo cuidada por Mardoqueu, e aí, né, há toda uma substituição de um reinado ali, mas Amã, ele conspira contra o povo de Deus e também conspira contra Esté, conseguindo até um mandato, onde aquele mandato ele foi colocado durante toda a província, diante de toda a província, dizendo que o povo de Deus iria ser perseguido e de que iria sofrer atrocidades. E aí, então, Esté, né, com o seu posicionamento, ela usa um método que é o que eu quero trazer para vocês, 6 pontos da novidade de vida que nós vamos andar e que nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. A nossa convicção é: Senhor, a minha fé está em Ti, eu estou sendo alimentado pelo Senhor e eu quero me mover em fé, eu quero me mover nessa convicção inabalável, porque a convicção é algo que vem do Espírito. O Espírito, somente Ele pode nos trazer a convicção. Mas veja, o capítulo 8 está dizendo que agora a Esther, como já uma rainha, como alguém que tomou um posicionamento, que estava diante do Senhor e que traz Mardoqueu, que foi aquele que ensinou, que foi aquele que instruiu, está revertendo aquilo que foi um mandato, aquilo que foi um decreto, e eles então se tornaram um vencedor sobre essa situação. Eles se tornaram um vencedor porque eles se posicionaram com a palavra, eles se posicionaram com a verdade e com a realidade do que Deus tinha colocado no coração deles. E aí, aquilo que Amã tinha tramado, aquilo que Amã tinha achado que iria dar certo, porque ele estava maquinando não simplesmente contra a rainha Esté, ou contra um povo simplesmente, mas era um povo de Deus, era um povo escolhido pelo Senhor, era um povo onde os olhos de Deus estavam sobre eles, e os olhos de Deus estão também sobre a tua vida, os olhos do Senhor também estão sobre a minha vida, e dessa maneira nós sabemos que por mais que venha a má notícia, você vai responder com a boa notícia. Responda com o cuidado do Senhor. Responda com a fé no Senhor de que Ele vai dar os caminhos para que haja uma solução. E enquanto Ele está abrindo os caminhos, você está crescendo como alguém que confia em Deus, como alguém que sabe que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam ao Senhor. E olha que incrível, esse posicionamento, né, que anda por esse posicionamento, por essa convicção do verdadeiro rei, fala sobre aquele que nós estamos olhando, aquele que nós estamos confiando, que Cristo Jesus, ele é o verdadeiro rei. Veja o que o rei fez com Mardoqueu, deu a ele o anel de sinete, né, deu a ele aquilo que era a marca da autoridade daquele reinado. Nós, em Cristo Jesus, temos a marca dessa autoridade do reino de Deus. Nós que hoje somos e comemos e bebemos do Senhor, nós somos movidos por esse Espírito. E até quando eu estava meditando sobre esse tema, né, lançado esse tema, eu veio e logo na rádio de manhã eu falei, sim, há uma mobilização, mas essa mobilização deve ser um mover do Espírito. E para que seja um mover do Espírito na minha vida, e não simplesmente estratagemas humanos, deve ser um mover do Espírito de Deus sobre minha vida. E para que eu seja movido pelo Espírito de Deus, uma das primeiras coisas que preciso fazer é comer e beber do Senhor. Porque o Senhor disse que aquele que come dele, que bebe dele, pelo Senhor vive. Então não há outra maneira de viver pelo Senhor ou de se mover pelo Senhor a não ser comendo e bebendo dele, a não ser abrindo-se a Ele, a não ser estando disponível a Ele. Então, que
que você possa saber que todo o alimento que vem da boca de Deus, né, toda palavra que vem da boca de Deus é aquilo que vai fazer você se mobilizar pelo Senhor. Então, aquilo que ainda me falta de mobilização é aquilo que ainda me falta de alimento, mas o alimento de Cristo Jesus, que é verdadeiro e real, ele vai trazer situações sobre minha vida e vai dizer: eu tenho um amor que se move. E glória a Deus, né? Porque Jesus é aquele que venceu o último Adão. Na verdade, ele é o último Adão, né? Ele venceu o primeiro. E quando ele vence o primeiro, ele está dizendo: existe uma nova criatura, existe uma boa nova, porque está dizendo: olha, as coisas velhas se passaram. E não é simplesmente uma questão de passado, né, do tempo passado ou tempo presente, mas é uma questão de natureza humana. A tua vida humana, sem Cristo Jesus, ela é regida pelo homem adâmico caído. Agora, a tua vida, uma vez governada pelo Espírito de Deus, por esse rei que é o Senhor Jesus, você então está sendo guiado pela nova criatura. E a nova criatura, ela vai surgindo, né? Ela vai aparecendo, ela vai crescendo à medida com que você reconhece de que existe essa boa nova. E a boa nova é a compreensão, é a renovação da mente, é esse lapso, né, que se abre por toda uma geração que busca ao Senhor. Então, olha que incrível, porque nessa reversão, né, daquilo que a mãe estava fazendo, que era prender o povo de Deus, isolar o povo de Deus, fazer com que o povo de Deus fosse prejudicado, fazer com que a rainha Esther não estabelecesse o governo dela, tudo aquilo é mudado. Então existe um favor de Deus sobre nós, existe um favor de Deus sobre a igreja do Senhor, porque haverá uma reversão, haverá novos cenários, haverá provisão de Deus. Veja, Mardoqueu foi colocado como aquele que iria administrar os bens que estavam sob propriedade de Amã. Você vai administrar coisas porque o Senhor vai trazer essa reversão na sua vida para que você viva essa vitória e glorifique o Senhor Jesus. Então, por meio dessas boas novas, por meio dessa porta, né, veja o que Salmos 24 vai dizer. Versículo 6, tá? Assim é a geração que o busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levante, ó portas, as suas cabeças. Levante-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Nós ainda não vimos o Rei da Glória pelos nossos olhos, mas nós o vimos porque nós levantamos nossa cabeça, ou seja, a nossa mente e o nosso espírito. E eu quero declarar 6 situações de que a boa nova vai adentrar na tua vida. Você vai levantar essas portas, você vai dizer: existe um Rei da Glória que me reveste de uma autoridade, que me reveste de um posicionamento inabalável, cheio de convicção, que é a experiência. A primeira delas é a experiência. A tua experiência de vida vai ser uma experiência onde você vai reconhecer a construção de Cristo Jesus na sua vida. Você não vai mais dizer: essas coisas que me acontecem, tá tudo desconectado, eu não consigo entender nada. Não, você vai orar ao Senhor e você vai dizer: Senhor, o que essa experiência está formando de Cristo na minha vida? O que eu estou ganhando de Cristo na minha vida? Como que isso está cooperando para que eu ame mais o Senhor? Eu quero enxergar o Senhor nos meus caminhos, porque a palavra de Deus, ela nos traz a experiência viva e real da revelação do Cordeiro de Deus, da revelação desse que agora é o Rei, que voltará como um Rei, não mais para trazer simplesmente uma boa nova, mas para julgar, porque o reino dele foi dispensado, porque a economia dele foi dispensada. E todos aqueles que se levantaram em convicção receberão então a autoridade para governar todas as coisas. A segunda dele é a segundo ponto que eu quero trazer sobre aquilo que a boa nova vai atingir a nossa vida, é a habilidade. Veja, Amã teve essa situação, né? Ele quis orquestrar ali, mas Mardoqueu teve a habilidade de colocar a Esté ali. Esté teve a habilidade de se posicionar. Vai haver a habilidade na sua vida. Então, Mardoqueu foi nomeado por Esté para governar e para administrar. Você vai ter habilidades para fazer coisas manuais, fazer coisas que vão expressar mesmo o teu dom e o teu talento em Cristo Jesus. O terceiro vai haver um método, vai haver um caminho de estabelecer, né? Enquanto havia o decreto, Esté achou um método, que foi o jejum e a oração. Então você vai ter jejum e oração, você vai ter palavra, você vai ter comunhão. Sempre haverá um método para que haja uma solução de algo que está sobre tua vida, sobre aquilo que foi algo que disseram assim: não vai dar, não vai fazer, não vai ser estabelecido.
Não, você vai dizer, há um método de caminho para isso. Há um método de alavancar essa situação, de fazer prosperar esse caminho. Você também vai dizer, existe uma estratégia. Ela achou a oração e achou um jejum, foi o método. E agora a estratégia é quantas pessoas, né? Quem vai participar? Ela disse, chame todo o povo. Porque dessa maneira, então, ela chegou ao reinado, ela chegou ali com convicção inabalável. Então, vai haver estratégia na sua vida. Eu quero dizer também que haverá sabedoria. Esther teve muita sabedoria, Mardoqueu também teve sabedoria, porque a mente deles, a cabeça deles estavam levantadas para um lugar, para os céus. Provérbios vai dizer que quem dá a sabedoria é o Senhor, e da boca do Senhor provém o entendimento e a inteligência. Olha que incrível, porque a sabedoria é um espírito, a sabedoria é um dos espíritos de Deus. Então, sabedoria eu não simplesmente a compro ou a conquisto, mas eu a recebo, porque a minha cabeça está voltada para aquilo que é real e celestial. E da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus, vem o entendimento e a inteligência, né? Entendimento, eu gosto sempre de trazer entendimento, não simplesmente entendimento como conhecimento ou inteligência como conhecimento, mas como uma palavra grega que Paulo declarou para Timóteo, que é a palavra sineses em grego, que é justamente a palavra entendimento também em português, que quer dizer compreensão, entendimento e prática. Então, a sabedoria e a palavra que vem de Deus, o entendimento e a inteligência que vem do Senhor, é uma inteligência que me faz, é um entendimento que me faz ter a compreensão, a prática e o entendimento. Porque a palavra de Deus é essa boa notícia que nos faz ser operosos. Então, declarei aqui 6 pontos para você, aonde você pode dizer, Senhor, com essa autoridade, com esse posicionamento, com essa convicção no Rei em Cristo Jesus, eu quero andar e eu quero me mover, eu quero entender essa situação, eu quero levantar a minha mente e dizer, existe uma palavra constituindo o meu espírito, e você vai adentrar nos lugares, você vai conhecer pessoas, você vai mobilizar pessoas, irmãos e situações para dizer, existe um rei. As nossas conexões, os lugares que nós alcançamos, os lugares que nós ocupamos, é para simplesmente fazer uma coisa, declarar o nome do Senhor e dizer que ali ele reina. É levantar um altar. O altar que nós levantamos é um altar de adoração ao Senhor. E quantas pessoas estão clamando, né? Quantas pessoas estão orando ou tantas situações, ou até mesmo buscando, mas não conseguem encontrar porque não há uma mobilização real de um ensinamento real e verdadeiro. Mas você hoje, por meio dessa palavra, está entendendo que o Senhor traz sobre cada um de nós um posicionamento que reverte o irrevogável de uma condenação que estava sobre nossas vidas que não está mais, o irrevogável porque nós precisávamos do perdão do Senhor e hoje nós temos o perdão do Senhor. E você vai levar também essa boa notícia a todos aqueles que estão sendo perseguidos, a todos aqueles que estão presos, a todos aqueles que estão precisando ser libertos. Você vai levar essa palavra a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero te convidar a você fazer a sua oferta, a você, sabe, semear, você entregar mesmo, você ter a sua experiência no Senhor, sabe? Eu não sei se essa prática agora para você é um soltar, é uma semeadura, é um abençoar, seja lá o que for, ore ao Senhor, porque somente Cristo em nós vai fazer nós se mobilizarmos, porque a vontade de Deus é que o homem fosse sempre cheio do Senhor, fosse, sabe, tomado pelo Senhor, para que esse pudesse envergonhar o inimigo, dominar a terra e povoar os povos. Como que o Senhor deseja essa situação? Povoar as nações, melhor dizendo. Mas você, entendendo nessa semana da mobilização dos vencedores, de que toda a tua dinâmica é para glorificar o nome do Senhor. E assim como Esté recebeu esse lugar de reino, né, recebeu esse lugar de governo, na marca da igreja, a igreja também vai receber a marca de governo do Senhor. E todos aqueles que se posicionaram a favor do rei irá receber o anel de sinete, né? O Senhor pôs um anel em nosso dedo e nos fez vencedores, que você possa andar pela marca desses vencedores em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Para você tem mais louvor, tem mais adoração.
em nome de Jesus. Segue aí e acompanha toda a programação. Valeu demais. Shalom, Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor. Nós te louvamos por esse dia, te louvamos porque esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos, nos regozijamos em ti, Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã. Misericórdia essas que são a causa de não sermos consumidos. Louvamos a ti, Senhor, porque grande é a tua fidelidade, porque nós cremos que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Nós reconhecemos que o Senhor não é aquele que não habita em templos construídos por mãos humanas, mas o Senhor habita dentro de nós. O Senhor habita dentro do nosso espírito. O Espírito de Deus que se une, que se mescla ao nosso espírito humano, Senhor. Nós estamos unidos ao Senhor e por isso somos um só espírito contigo. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te invocamos, Senhor, nessa manhã, te invocamos, Senhor, nesse dia, te invocamos nesse entardecer, te invocamos nessa noite, te invocamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada estação das nossas vidas. Nessa última semana do mês de agosto, nós te invocamos e declaramos o teu nome. O nome que está acima de todo e qualquer outro nome é o nome de Jesus, é o teu nome, Senhor. Foi do agrado do Pai que em ti habitasse a plenitude de todas as coisas. O Senhor fez e criou todas as coisas por meio de ti e para ti todas as coisas foram feitas. Ó Senhor Jesus, olha mesmo, Senhor, para o estado de São Paulo, Senhor. Olha para a cidade, Senhor Jesus. Olha para os ambientes em que nós ocupamos, Senhor. Olha para a cidade de Valinhos, onde eu moro. Olha para a cidade de Campinas, Senhor, onde há irmãos. Olha, Senhor Jesus, para a cidade de Santos, Senhor Jesus, para o Nordeste, Senhor, na Bahia, Senhor Jesus. Olha para Santa Catarina, Senhor. Olha para os estados e para a cidade, Senhor Jesus. Para o Rio de Janeiro, Senhor, onde cada um de nós estamos buscando e invocando o nome do Senhor. Olha para a cidade de São Paulo, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, tu tem visto, Senhor, aqueles que te buscam. Tu tem visto, Senhor, aqueles que te invocam. Tu tem visto, Senhor, aqueles que têm buscado o Senhor, invocado o nome do Senhor Jesus. O teu nome é o nome que nos salva, Senhor. Nos salva da condenação eterna ao inferno. Nos salva da ira de Deus. Nos sustém e nos sustenta. Senhor Jesus, oramos por essa cidade, Senhor Jesus, por esses estados, Pai, onde existem tantas pessoas em situação de rua, Senhor, onde existem tantas pessoas no uso de substâncias, Senhor, psicoativas, Senhor, dependentes químicos, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, Tu és misericordioso, Senhor. Estende mesmo a Tua graça, estende mesmo, Senhor, a Tua misericórdia sobre essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos, Senhor, a olharmos, a vermos pessoas em situações como essa, a liberarmos orações, liberarmos intercessões, Senhor Jesus, a pregarmos o Evangelho, Senhor, para essas pessoas, porque quando o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, e quando o Senhor, o Filho de Deus, libertar essas pessoas, verdadeiramente serão livres, Senhor. Dá mesmo a essas pessoas, Senhor, uma experiência contigo, de sobriedade no espírito. Fala mesmo ao espírito delas, Senhor. Coloca mesmo poder, amor e moderação dentro delas, as características do teu espírito. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Tu és gracioso, tu és misericordioso. Tu és rico, Senhor, para com todos aqueles que te invocam. Desperta mesmo essas pessoas no espírito de cada uma delas, porque para o Senhor não há impossíveis. Desperta mesmo as pessoas que estão em situações de vício, Senhor, de substâncias, de drogas, Senhor. Aquilo que entorpece a mente das pessoas, vícios químicos, Senhor Jesus, vícios em jogos eletrônicos e quaisquer tipos de apostas. Coloca mesmo a tua soberania. Desperta a mente, a alma dessas pessoas e o espírito dessas pessoas
com sobriedade. Visita-o, Senhor, com poder, amor e equilíbrio. Dá sobriedade mesmo à mente dessas pessoas, ao corpo delas. Fala ao espírito delas e que elas respondam ao Senhor em obediência. O Senhor as fez, Senhor Jesus. O Senhor nos fez. O Senhor fez cada uma dessas pessoas como portais eternos para que entre o Rei da Glória, dispõe elas para levantar mesmo as suas cabeças, para que o Senhor, que é o Rei da Glória, entre dentro delas e faça morada em cada uma delas, ocupando espírito, alma e corpo, que elas se unam ao Senhor e sejam um só espírito contigo, em nome de Jesus, reconhecendo que tu és o Rei da Glória, que tu és o Senhor, que tu és o único Deus, que tu és o Salvador, que tu és aquele, Senhor Jesus, que pelo Pai foi enviado, não para que o mundo fosse condenado, Senhor, por ti, mas para que o mundo fosse salvo por meio de ti, Senhor. Desperta esses lábios para buscarem o nome do Senhor, invocarem o nome do Senhor Jesus e por ti serem salvos, resgatados, regenerados, redimidos, recebendo a vida de Deus em seu espírito, conectados ao Espírito de Deus, porque o Senhor Deus é o Deus de todos os espíritos. Então conecta-os ao Senhor, desperta-os para buscarem a face do Senhor em cada estado desse país, em cada cidade desse país. Desperta aqueles que ainda não estão despertos, acorda aqueles que ainda não foram acordados para buscarem a face do Deus de Jacó, para buscarem a face do Deus que conosco tem uma aliança, que com o homem tem uma aliança de não nos destruir, mas de nos redimir, de nos salvar, de nos resgatar e de nos regenerar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor, declaramos que nós precisamos do Senhor, nós confiamos no teu resgate, confiamos no teu alinhamento. Faça mesmo o teu tempo, estabelece o Kairos, o tempo de Deus sobre cada vida, dispensa mesmo a tua vida sobre cada um dos espíritos, Senhor. Tu és o Deus dos espíritos, desperta-os, Senhor, desperta-nos em cada canto do Brasil, em cada cidade, em cada estado, desperta todo ser que respira para louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós temos o fôlego de vida porque o Senhor nos fez com esse espírito. Nós não somos somente alma vivente, mas somos agora espírito vivificante, porque o Senhor habita em nós. E aqueles que ainda estão na condição de alma vivente, torna-os espírito vivificante, porque se tornaram a semelhança e porque se apegam ao último homem, ao segundo Adão, Senhor, ao último Adão e ao segundo homem. Nós te amamos, Senhor, nós nos conectamos contigo todos os dias. Seja o Senhor o nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer